Meus senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC com as noções de juros simples. Comentaremos nesse vídeo algumas questões. Um capital de R$15.000 foi aplicado a juros simples, a taxa bimestral de 3%. Para que seja obtido um montante de R$19.050, o prazo dessa aplicação deverá ser de... Então, senhor, o nosso problema está interessado que você determine o prazo de uma aplicação de um capital de 15.000 se foi obtido um montante de R$19.050 a uma taxa bimestral. Tomando esses dados, então nossa meta é o tempo, que é o tempo, o prazo da aplicação, a nossa taxa está ao bimestre, então necessariamente vamos determinar o tempo também em bimestres, o capital da aplicação e o montante. Senhores, vamos fazer da seguinte forma. Sabendo-se que o capital mais o juro montante, isolando o valor dos juros nessa equação, ficamos com juros igual ao montante menos o capital. Nosso caso, R$19.050 menos os 15.000, chegamos então a determinar os juros R$4.050. Senhores, para chegarmos então ao pedido do problema, vamos usar aqui o nosso velho triângulo mágico, ou seja, a nossa meta é o tempo. Então, nosso tempo será juros sobre o CI. Juros sobre o CI. Então, senhores, usando o velho quem é quem, ficamos a depender juros 4.050 sobre capital 15.000 vezes a taxa na condição fracionária. Senhores, vamos usar 4.050 sobre os 15.000, 3 décimos passa a multiplicar na inversão 10 terços. Senhores, simplificando aqui 3 zeros do numerador com 3 zeros do denominador, ficamos a depender de 405 sobre 15 vezes 3, que é o 45. Senhores, dividindo 405 por 45, nós determinamos 9 bimestres. Não temos opções para isso, que equivale então a 18 meses, que também não temos. Mas, senhores, 18 meses nos dá a opção de 1 ano e 6 meses. Temos então a opção D como resposta. Edio pretende fazer um empréstimo a juros simples de 3% ao mês. Então, juros simples, 3% ao mês. E temos o tempo de 4 meses que ele pretende pagar um máximo de 1.400. Nessas condições, Edio poderá tomar emprestado por 4 meses o valor máximo. Então, senhores, nós vamos em busca aqui então de um capital. Ou seja, vamos denominar o empréstimo de capital, que é dependente de uma taxa de 3% ao mês. Se a taxa está ao mês, o tempo já está em meses, melhor ainda. E o montante, que no caso ele vai poder ou ter condições de pagar, é o 1.400. Senhores, mais ou menos do mesmo jeito anterior, se bem que é mais rápido, aplicando aqui apenas a fórmula do montante, que é igual nos juros simples, que é igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes a taxa, e usando o velho nosso quem é quem, ficamos com o montante 1.400 igual ao capital, que é o pedido, que multiplica 1 mais I, é o valor da taxa aqui usado na decimal, 003, vezes o tempo, que é 4. Senhores, dando uma arrumadinha aqui no 003 vezes o 4, chegamos ao 012. Que então, isolando C nessa equação, ficamos com 1.400 divididos por 1.000 por 1,12, ou 1 inteiro e 12 centésimos. E ao dividirmos 1.400 por 1,12, chegamos a 12.050, que é então o valor máximo que o Edio pode adquirir para esse referido empréstimo. Opção D. Senhores, vamos aqui ao nosso próximo problema. Camila pretende saber em quanto tempo R$18.000 aplicado a juros simples a uma taxa de 2,5 ao mês, terá rendimento de 4.500. Então, senhores, ela está interessada, ou temos pela frente um problema de tempo. A taxa da aplicação desse capital será de 2,5 ao mês, que transformado a condição fracionária, senhores, é 1 sobre o 40. Capital 18.000, juros 4.500. Senhores, já temos condições de usar o nosso triângulo mágico. Nosso caso é o tempo,
que será determinada em meses devido à condição da taxa. Então, senhores, o tempo será o J sobre o CI, que novamente aplicando aqui o J, que é o 4.500, o nosso capital é o 18.000 vezes a taxa, na dependência de 1 sobre 40, simplificação de 2 zeros numerador por esse denominador e aqui um desses por esse aqui do 40. Senhores, ficamos então com 45 sobre 18, multiplicado pela inversão de 1/4, que é o 4 sobre 1. Senhores, 45 vezes 4 é o 180, divididos pelo 18, chegamos então a 10 meses, que é então, senhores, o resultado do nosso problema, ou então problema da Camila. Opção C. Senhores, vamos a mais um problema. Karine aplicou um capital de R$25.000 e ao final de 1 ano e 6 meses obteve um montante de R$40.750. Então ela aplicou 25 e salvou 40.750. A taxa mensal de juro terá sido de, então, senhores, um probleminha de taxa. Então, nosso problema é taxa e a taxa mensal aqui já para lembrar a M. Senhores, 1 ano e 6 meses equivale a 18 meses. Vamos deixar logo o tempo em meses para ficar mais prático a gente determinar a taxa, né? Caminham juntos. Capital 25, montante 40. Aplicando o capital mais os juros é o montante, isolando aqui os juros, fazendo a diferençazinha 40.750 menos os 25.000, chegamos aos juros 15.750. Senhores, temos então condições de chegar à taxa, tranquilo. A nossa taxa, usando o nosso triângulo mágico, será J sobre o CT. E usando agora, senhores, quem é quem, né? O nosso caso aqui, nossos juros é o 15.750, dividido por 25.000 vezes o 18. Feito esse produto, chegamos a 450.000. Senhores, fazendo a divisãozinha, chegamos a 0,035, ou então 35 milésimos. Como é o nosso problema é taxa, vamos pegar esse valor e multiplicar por 100, né? Fica mais prático a gente chegar à taxa centesimal. Chegamos então a 3,5 sobre 100. Podemos então dizer, senhores, que a nossa taxa corresponde a 3,5% ao M, ao mês. Nosso caso, opção D. A que taxa anual simples deve-se aplicar um capital para que ao final de 20 meses o seu valor seja triplicado? Então, senhores, problema de taxa, nosso I, e taxa anual é o AA. Bem, senhores, temos o tempo em meses. Vamos trabalhar juntinho tempo e taxa, jogando 20 meses para anos, senhores. É só tomar o 20 e dividir por 12. E simplificando aqui para dar uma melhorada no final, 5/3 do ano é o que equivale a 20 meses. Capital não foi citado, trabalhando com ele C. O montante é o caso triplicado. Senhores, usando a fórmula do montante, mais uma vez, capital mais J é igual ao M. Juros é a nossa meta, então é o 3C menos C. Então, os juros, senhores, para o capital triplicado é 2C, 2 vezes o capital. Triângulo mágico. Nosso I é o problema. I será J sobre CT. Velho quem é quem? J é o 2C, C permanece, taxa, tempo, 5/3. Vamos determinar em anos, hein, senhores? Simplificando aqui, C, ficamos com 2 divididos por 5/3. Continuamos com o numerador e invertemos, ou então multiplicamos pelo inverso do denominador. Chegamos então a 6/5. Senhores, 6/5 é a taxa. Para chegarmos, então, bem prática, a taxa centesimal, só dividir o 100 por 5 dá 20. Multiplicamos a fração por 20, ó, 120 por 100, então é 120% ao ano. Corresponde, então, senhores, a opção D de dado. Deixamos, então, senhores, essas 4 questões para os senhores fazerem uma pequena revisão, um pequeno treino e no mais. Valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.